a primeira, vai você. A história da nossa faculdade inteira. Oi, gente, eu sou a Anaísa, publicitária, designer, segundo a Ana Luísa, amante de hobbies de pais, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas tá tudo bem você ser amante de hobby de pai. Sem julgamentos, aqui a gente não julga. E que mais? Sei lá, agora é sua vez, vai. E eu sou a Ana Lu, também publicitária, historiadora nas horas vagas, romântica a tempo integral, e eu defendo muito que o último filme do Star Wars tinha muito potencial pra ser bom, mas ele foi ruim. E este é o programa Proibido Gostar? O lugar onde a sua família, o algoritmo e todas as pessoas do mundo te julgam, menos a gente. A gente nunca julga, assim como não julgamos os hobbies de pais da Anaísa e os meus livros questionáveis, não sabemos, vamos descobrir hoje. Hoje eu vou julgar. Bom, a gente criou esse programa porque somos duas amigas e a gente faz praticamente todas as coisas juntas. Desde 2020 a gente fez faculdade junta, trabalhou junta. Viajou junto, criamos acho que umas 4 empresas diferentes, fictícias pra faculdade. E aí a gente pensou, por que não um podcast? Já que a gente conversa todos os dias de coisas aleatórias, sempre sem julgamento. Então, o propósito desse lugar é ser realmente um espaço seguro para você trazer o seu hobby, trazer o seu gosto, que pode ser questionável, mas que, se te traz alegria, é realmente questionável. Fica aí a dúvida. Fica a pauta. E hoje, a pauta, falando em pauta, a pauta hoje está bem aqui na nossa frente. Minhas amigas leitoras talvez vão se identificar, vão conhecer essas capas, mas hoje vamos falar. É proibido gostar de Ali Hazelwood? Ali Hazelwood, quem é? Pra quem não é muito das comédias românticas literárias, Ali Hazelwood é uma autora maravilhosa, queria ser ela ou ser amiga dela, que além dela escrever comédias românticas, ela também é uma pesquisadora, então, mulheres nas áreas de ciência, mas ela, sob o nome específico, Ali Hazelwood, ela constrói histórias de romance dentro de ambientes acadêmicos. E quando a gente fala dentro de ambientes acadêmicos, não necessariamente escola, ensino médio. São professores de física, pesquisadores de biologia, então ela traz muito essa questão da ciência, mas ela também traz muito a questão do romance. E ela é a mãe do termo geladeiras Electrolux. Novamente, se você não está na internet, você não vai entender, mas geladeiras Electrolux são todos os caras, os mocinhos dos livros da Ali Hazelwood, porque as geladeiras Electrolux são caras quase perfeitos, não sabemos dizer, isso é outro ponto que a gente precisa julgar, mas são caras muito, muito altos, fortes e fofos, e que, honestamente, fazem o mínimo. E aí, como eu não conheço muito a Ali Hazelwood, ela me obrigou a ler um livro pra esse episódio? Não, isso partiu de você. A escolha de qual livro você leu foi sua. Não, ela falou que eu parecia a personagem do livro. E talvez seja um pouco preocupante, porque o livro que ela fez eu ler foi esse aqui, ó. Mãe, pai, se vocês algum dia verem isso, eu sinto muito, mas são comédias românticas, mas elas não são da idade 13 anos abaixo. E então, tá tudo bem. Esse é o ponto que eu ia falar. Eu não conheço muito a Ali, então a Ana Lu me deu um script pra eu falar sobre a Ali. E aqui diz que, pra quem não conhece, é a autora dos livros de romance, mas os livros que tem, palavras da Ana Luísa aqui no script. Tem muito beijo sim, tem tensão sexual sim, mas também tem personagens bem construídos, histórias sensíveis e diálogos que fazem você rir sozinha no meio da rua. Mas isso é um ponto. Inclusive, vamos começar por essa parte do diálogos que fazem você rir. Você não sentiu isso lendo o livro? Novamente, eu acho que não foi a melhor escolha. A Anaísa, ela começou por esse livro que foi publicado ano passado, inclusive. Eu teria começado pelo clássico da Ali Hazelwood e o meu favorito, A Hipótese do Amor. Por vários motivos, que também vamos trabalhar nesse episódio, mas a Anaísa... Você tá abraçando o livro, cara. Então, assim... Mas a Anaísa falou uma personagem com quem eu me identificaria. Infelizmente, no caso, é pelos traumas, né? Porque... a gente vai ter que entrar nessa conversa mesmo. Eu acho que essa conversa é importante pra mostrar que a Ali, ela não joga só mocinhas que estão esperando um cara. Na verdade, nenhuma delas estava procurando um cara. Foi uma coisa muito construída organicamente, os relacionamentos. E uma coisa que eu gosto muito em todos os livros da Ali é que traz a profundidade de personagem. Então, em todos os livros tem as cenas fofas, tem as cenas que você fala, meu Deus, eu queria tanto fazer isso. Mas também tem as cenas que você pode levar pra terapia e falar assim, nossa, essa personagem tem dificuldade em confiar.
eu me identifiquei, talvez pelo mesmo motivo que ela, talvez não, mas eu acho que abre um diálogo para você fazer uma autoanálise. Eu sei que eu já fiz muitas autoanálises com todos os livros da Ali e muitos eu levei pra terapia. Tipo, abri o livro, peguei uma marcação e falei, Renata, que é minha psicóloga, eu li isso aqui no livro e comecei a chorar, me explica. E aí a gente descobriu um trauma novo que agora a gente já trata. Então, eu acho que a Ali Hazelwood é muito inteligente por esses motivos. Não só porque ela consegue escrever um romancezinho que acelera o coração. Eu também gosto muito da representatividade das amizades nesses livros. Não só amizades femininas, mas amizades. O que não tem muito no livro que você escolheu pra começar. Tem aqui, na verdade, uma grande vigarista aqui, né? Será? Você não terminou o livro ainda. Então, eu vou confessar uma coisa, gente. Eu li até o capítulo 44. E aí eu falei, eu não tô aguentando mais. O que era importante acontecer já tinha acontecido, entendeu? Os traumas estavam começando a ser resolvidos. Eu falei, vou procurar resenhas pra ver se tem gente que também tá achando esse trem meio maçante. E aí eu vi a resenha de uma moça que falou, olha, o livro começa a ficar, caminhar pro final na página 60. Desculpa, no capítulo 60. Aí eu fui fazer uma leitura dinâmica do 44 ao 60. Peguei os dados importantes, li do 60 até o 67, que é quando acaba. Então você já sabe o final do livro. Sei. Eu vou rebater a sua resposta do eu acho que os traumas já estavam resolvidos. Eles realmente estavam? Ou eles estavam em processo de? Não, eles estavam em processo de, mas eu acho que resolveu, spoiler, alerta, quando ela foi atrás dele no final do livro. Eu acho que esse foi o pulo. Quem leu vai entender o pulo. Traduzido de Amazon.com. Ele começa no final do segundo Alexa. livro e vai para... Alexa, para. Tá vendo, gente? A Alexa também quer debater. Mas o ponto eu acho que começou a ser... tanto a Scarlett quanto o Lucas começaram a tratar os traumas dele, mas ela precisou dar esse salto de ela ir atrás dele, porque ele já tinha feito tudo, ele já tinha... Sim, já tinha se declarado. Não. E o problema dele, especificamente, era com o controle. E aí ele conseguiu abrir mão disso. E o problema dela era com a confiança. Então, quando ela foi atrás dele, no final, o dele já estava um pouco resolvido, porque ele estava diariamente abrindo mão dessa questão de controlar. E eu acho que acima da confiança, o trauma dela também passava muito por merecimento. Sim, que também é o do Luke, de certa forma, foi quando ele era Lucas. Luke é Star Wars. Foi mal, gente. O café tá chegando, entendeu? A gente já pediu. Não que eu seja a favor do café, isso também isso é outra discussão. Porque eu comecei a chamar ele de Luke durante todo o livro. Tá tudo bem, é um apelido. Meu primo chama Lucas, e aí era muito estranho, Entendi. entendeu? Eu Pelas chamo, pautas. aí eu chamo o complicado. Lucas de Luke, mas enfim. O que eu tava falando? Que o problema dos dois, a questão dos dois era muito a sensação de merecimento. Isso, porque durante a adolescência ele também teve bastante problema com isso, continuou até quando ele conheceu a Scarlett, depois isso foi amenizando. Mas por parte dela parecia maior ainda essa questão do merecimento, talvez mais consciente. Você reparou que a gente já deve estar 30 minutos falando desse livro e em nenhum momento a gente falou do que causa julgamento de toda essa seção de uma livraria, que são as cenas mais picantes? Porque não é o foco. Apesar da capa. Não é o foco. Não. Anaísa, não é. É uma parte. E, novamente, você escolheu o pior livro, o segundo... Tirando o fato de que, o que existe em comum entre o casal desse livro são os fetiches, eu acho que as cenas hot aqui são totalmente dispensáveis. Ok. Inclusive, eu fiquei muito revoltada, porque na metade do livro, assim, tiveram momentos em que eles estavam ali falando sobre os traumas de forma muito profunda, e aquilo tudo acabou em pegação. Então, não leia nunca... não é amor, tá? Inclusive, bem ruim. É o pior... Ali, desculpa. Mas, assim, não dá. Isso aqui não dá pra mim. Enfim, a gente vai até esconder ele. Eu acho que, pelo menos nesse livro, não posso dizer nada sobre os outros, a Ali sacrifica muito do desenvolvimento dos personagens pra enfiar o hot, que talvez, e aí eu entro na polêmica, talvez seja o hot que venda. Vou rebatendo da seguinte forma. Você falou que se tirasse todas as cenas hot, o livro continuaria tendo o mesmo desenvolvimento. Não continuaria, mas a maioria delas são dispensáveis. Só que nesse livro aqui é difícil dizer que não teria
relevância porque o que une o casal é a questão dos fetiches. No início. Sim, sim. Assim como o que une o casal no início é uma mentira. Esse eu não li, esse eu não sei. Também é uma mentira. São Ué, os meus então... favoritos. O que eu tô querendo dizer é, se você consegue tirar uma coisa do livro e ele continua tendo uma história aí, pra mim já não é sobre o que você tirou do livro. Uhum. Então, por exemplo, outra saga que também é um pouco polêmica, particularmente não gostei, desculpa a comunidade literária, a Cotar. Você consegue deixar o livro ter, sei lá, 10 capítulos se você tirar as cenas, e ele continua tendo um desenvolvimento, apesar de... ele continua tendo um desenvolvimento. Então, é por isso que eu falo, não é proibido gostar, primeiro que você não é proibido gostar de nada, mas não é sobre isso os livros. Só que aí você olha, por exemplo, essa capa, você fala, é super bonitinho, vamos analisar essa capa depois, inclusive, porque vai entrar em outra pauta. Mas super bonitinho. Aí você olha isso aqui, você fica com um pouco de vergonha de ler em público. Eu confesso que eu li isso aqui em uma noite no meu quarto, porque eu tava com muita vergonha de sair na rua com isso. Só que por que a gente tem que ter vergonha? Não, a gente não tem que ter vergonha. Mas a gente tem, que é o propósito de estarmos tendo essa conversa. Se fossem homens tendo esse hobby, as pessoas iriam olhar e virar os olhos e falar, são homens. Mas não é, entende? eu acho que a pauta de livros hot é muito complexa. No sentido de que ela passa, sim, pela liberdade da gente poder gostar do que a gente quiser, mas ela também entra naquela questão de idealizações que tanto certo. o hot quanto conteúdos adultos, se é que me entendem, não queremos que as plataformas nos retirem do ar, podem criar tanto no público masculino quanto feminino. E aí a discussão que eu quero colocar aqui é qual o limite, qual a diferença entre conteúdos adultos e livros hot? Acho que essa é uma discussão muito válida. Eu acho que quando tem história e aprofundamento de personagem. O que eu vejo nos livros da Ali, o que eu vi na saga de Trono de Vidro, melhor saga de fantasia, leiam. E não vi em Acotar. Entende? Não tô colocando o Acotar numa caixinha de já é só conteúdos adultos, mas não teve aprofundamento dos personagens. Esse daqui, a Ali Hazelwood tem. E assim, por isso que eu defendo muito. E, novamente, não foi o melhor livro pra você. Vamos falar do melhor livro da Ali? Não, peraí, eu só queria dizer que talvez tenha sido sim o melhor, porque eu não sou uma leitora de romances. E esse é um romance que tem muito contexto do esporte. Eu gosto muito do esporte. Me identifiquei muito com os traumas, tanto da Scarlett quanto do Lucas. Então eu acho que foi sim um bom começo. Só que eu não tenho costume de ler livro com hot. Então isso me pegou meio... E tá tudo bem, porque eu não tinha. Quem me fez ler foi você, inclusive. O que é uma longa história. O que é uma longa história. Talvez o que também cai no conceito da importância que isso tem, às vezes, até pra terapeutizar. Talvez. Mulheres a se permitirem. Mas quantas estrelas você dá? Honestamente. 3. Ok, tá tudo bem. Eu dei 0. E eu amo a Alice. Um dia ela conhecê-la, eu vou falar, querida, seu livro de Crepúsculo praticamente foi melhor. Esse aqui, inclusive, que eu dei... Eu preciso reler, inclusive, mas eu dei, 2. Mas foi melhor do que Não É Amor. Esse tem uma cena que eu fiquei sabendo que é polêmica. Mas enfim, enquanto você não lê, você não pode... Não posso julgar. Mencionar. Julgar nunca, mas mencionar. Gente, eu estou sendo educada aqui a tentar não julgar. Julguei muito a Scarlett durante o livro. Eu falava pra Ana Luísa assim, mas isso não é um pouco assim, né? Será que eu imploraria? Eu nunca imploraria por um cara. Eu só falei, bom, se fosse... esse cara específico, aí ela vou ficar quieta. Então você nunca pode julgar uma pessoa. Você pode falar quem é, ele é famoso. O Infideliano? Não. Damiano David. Isso seria que é um nome péssimo, inclusive. Enfim. Se fosse ele, talvez. E se fosse o Pedro Pascal no caso dela? Ou Joe Jonas? Super! Imploraria. Por isso que depois que ela veio com esse argumento, eu falei, realmente, não podemos julgar. A gente não pode julgar ninguém, gente. Esse é o ponto. Porque a gente fala assim, eu jamais beberia dessa água, mas vai que bebereis até que seca a fonte. Entendeu? Eu jamais leria esses livros. Jamais. E por vários contextos diferentes, várias coisas diferentes. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre a hipótese do amor. Não só porque é o meu favorito, mas porque ele une tantas paixões em um único livro. Pra quem não sabe, a hipótese... Quem não está na internet, né? Provavelmente não vai ver isso quem tá na internet. Mas enfim, a hipótese do amor, ela é um livro que inclusive está sendo adaptado pela Prime.
odiei a escalação dos atores. Tava pronto, entendeu? O casting tava pronto. Mas a hipótese do amor, depois, na edição, coloca bem grande, assim, as comparações, por favor. Tá para bom, as pessoas tá. entenderem. Você coloca a capa do livro, a hipótese do amor. A hipótese do amor é um livro que foi baseado em uma fanfic. Novamente, eu sempre julguei fanfic. Minha vida inteira. Falava, isso não é literatura. Que ridículo. Aí, eu li a hipótese do amor. E aí, depois que eu li, eu descobri que foi baseado em uma fanfic. E aí, eu fiquei com a cara no chão. Então, nunca julgue, porque pode ser que você vai beber dessa água. A hipótese do amor é baseada em uma fanfic de um casal que chama Reylo, que também é um assunto polêmico que a gente pode trabalhar um dia no podcast, mas Reylo é meu casal favorito de Star Wars. Você gostou também. Não, assim, Não, prossiga, nem vem. prossiga. Tá. É baseado no casal, que é o Kylo Ren / Ben Solo e a Rey, que são interpretados no filme pelo Adam Driver e a Daisy Ridley. Se você olhar a capa e a edição que a Anaísa vai fazer aqui, que vai ficar muito boa, ela vai colocar a capa do livro, ela vai colocar do lado uma foto da Daisy Ridley e uma foto do Adam Driver. A Ali não escondeu, entendeu? Ela não teve medo do jurídico. Ela simplesmente colocou, descreveu com todas as características físicas e comportamentais. Ela descreveu a Daisy Ridley e o Adam Driver. Então você lê esse livro, como fã de Star Wars, com o Adam Driver na cabeça, o que também melhora a experiência. Muito. E com a voz dele na cabeça. O que também melhora a é experiência, muito. Mas o ponto é, eles não escalaram eles pro filme e eu ainda tô de luto. Tem uma semana que saiu essa notícia e eu ainda estou de luto. Mas tem tudo esse livro. Tem o professor um pouquinho mais velho, rabugento, que consegue ser fofo e gracinha só com ela, porque ele não gosta de ninguém, além do melhor amigo dele, mas ele gosta dela. E o namoro de mentira, e tem todos aqueles momentos de, meu Deus, eles estão sendo forçados a passar por essa situação, mas na verdade você fica, que interessante essa situação. E o que eu mais gostei foi que nesse livro a Ali conseguiu trabalhar tanto o motivo dele ser assim, quanto o motivo da Olive, que é a personagem da Daisy Ridley, tanto o motivo da Olive ser tão otimista. Então eles meio que se complementam. Ele mostra que uma positividade tóxica é tóxica e ela mostra que ele também estava sendo um pouquinho tóxico. Então eles conseguem se complementar. Tem Hot em um capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 26, não sei. É um capítulo super famoso na internet, que é muito interessante, inclusive foi o que você, há 5 anos atrás, falou, eu te desafio a não pular esse capítulo e ler, e mudou minha vida. Mas o ponto é que a Ali também lançou o mesmo capítulo com o ponto de vista do Adam. Sim, o personagem chama Adam, igual o Adam Driver, entendeu? É maravilhoso. E ela conseguiu lançar o mesmo capítulo, que é a única cena em que eles dormem juntos em todo o livro. O livro inteiro é narrado pela visão da Olive, mas ela lançou a visão do Adam do capítulo. E isso foi um game changer para vários casais que eu conheço, que eu não vou mencionar para não expor a privacidade deles. Mas assim, eu conheço acho que uns 3 casais que as duas partes do casal leram o livro e falaram, uau, isso mudou o meu mindset. Então, um dos meus amigos falou assim, eu não sabia que para as mulheres era importante ao longo do dia eu lembro da minha namorada. Mas às vezes eu não fico o tempo inteiro mandando foto e falando, nossa, eu vi essa bebida, esse frappuccino e lembrei de você. Eu conto pra ela no final do dia. E ele falou assim, mas no livro eu descobri que quando vocês recebem uma foto ou recebem uma mensagem falando, lembrei de você, é uma coisa que deixa o dia de vocês melhor. E eu nunca tinha pensado nisso. E é uma coisa super simples pra eu começar a fazer. Então não é só sobre o hot. É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. E assim, eu acho que é um dos melhores. Eu acho que o segundo melhor é o Amor Teoricamente, porque eu me identifico muito com a personagem. Que é o que você devia ter começado a ler, eu acho. Até pra não me julgar, mas pra me analisar um pouco, talvez. Mas é isso que eu gosto em todos os livros da Ali Hazelwood, menos o Não é Amor, que é realmente muito ruim. E eu não acho que é passível de julgamento. Então eu vou direto em livrarias e eu vejo pessoas pegando os livros e falando, nossa, que capa fofinha. Eu acho que o café chegou. Você pega lá? Pera. Gente, vamos fazer uma pausa para o café. A few moments later. E voltamos Com café. com café. Peraí que a gente tem que colocar o canudo no café. ASMR pra vocês agora. Não vai dar certo. O ASMR?
meu tava muito grudadinho. Mas enfim. É bom. Prossiga, fale seu ponto. Então, eu ia complementar que, para além de ter todas essas questões que você trouxe, né, que não gira só em torno do hot, tem também um ponto que eu não tive acesso a isso no livro que eu li, mas todo mundo fala sobre isso quando o assunto é Ali Hazelwood, que é machismo no ambiente acadêmico. E agora eu desenvolvo porque esse tópico é seu. Bom, em todos os livros, menos o não depend, no fundo é amor. Na verdade, só esse que não envolve diretamente uma cena em que ou a amiga da protagonista ou a protagonista sofre machismo por estar no universo da ciência. Então, a hipótese do amor, a Olive, ela tá fazendo o doutorado dela em biologia. A Amor, teoricamente, os dois são físicos e ela tá concorrendo para uma vaga de trabalho para trabalhar no departamento dele. A Razão do Amor, que é talvez o meu terceiro favorito, eles estão trabalhando juntos num projeto da NASA. E em todas essas situações, nem sempre é de machismo, porque assim, eu também não quero entrar muito nessa questão, né, de machismo, feminismo, mas sempre mostra que para a mulher é um pouco mais difícil. Então, mesmo que ela não esteja concorrendo à vaga, ela sofre algum tipo de preconceito, ou uma amiga dela sofre um preconceito, é mais difícil para ela se inserir e se posicionar como autoridade dentro de uma pesquisa neurológica, por exemplo, que é o caso da Razão do Amor. Enfim, senão eu vou começar a falar todo o plot da Razão do Amor. Mas eu acho isso muito interessante, porque a Ali mesma, ela é inclusive professora. A Ali Hazelwood é um pseudônimo, né? A gente não sabe o nome dela, a gente não quer saber na internet, porque uma aluna dela vazou o nome real mês passado, e aí ela tava cogitando parar de escrever porque ela quer manter separado, não por ter vergonha do que ela escreve, mas porque as publicações dela que aparecem em revistas científicas não podem ter o mesmo nome dos livros de romance que ela escreve. Principalmente porque as pessoas julgariam o fato dela ser uma mulher acadêmica, PhD, que escreve artigos científicos, mas também escreve livros que contém hot, que a trama não é essa. Isso, gente, não é 50 tons de cinza. E eu não estou falando mal ou julgando 50 tons de cinza. O seu talvez tenha sido um pouco. Novamente, não começaria por esse livro, mas não é o foco. Tem história, tem enredo, mostra relacionamentos românticos, relacionamentos de trabalho, a luta por pesquisa e por incentivo, até em alguns casos incentivos governamentais para pesquisa, tanto de homens quanto de mulheres. Tem alguns momentos dos livros que eu sinto muito que é uma carta da Ali de amor mesmo para a ciência, então para pesquisa, para o mundo universitário. Todas as personagens que estão inseridas nesse universo universitário foi muito bom. Mas todas elas, em algum momento, elas pensam em desistir pela dificuldade do ambiente. Então, em muitos casos, paga pouco e os prazos, as horas de trabalho são extensivas. É muito tempo para você conseguir um financiamento para fazer a sua pesquisa. Então, ela trabalha muito isso, mas em todos os tempos as personagens, e os personagens também, não só as mulheres, mas falando assim, mas é isso que eu amo, a minha paixão é descobrir coisas, é criar uma vacina nova, criar um composto que vai fazer o alimento durar mais e distribuir isso para várias pessoas. Então, eu gosto muito disso também. Os livros da Ali, eu sinto que eles têm muita alma. Uhum. Então, por quê? Por que julgar? Assim, se fosse um livro, um thriller psicológico que tivesse uma cena ou outra hot, não seria tão julgado. Por quê? Não tô desmerecendo thrillers psicológicos, inclusive leio e adoro. Podemos trocar recomendações. Mas por que só esses? Por que quando eu vou na livraria eu vejo muitas pessoas, homens, mulheres, adultos, adolescentes, pegando as capas e alguns falam, que capa gracinha, que capa fofinha. E realmente, as capas são bonitinhas. São muito lindas. Mas outros falam, que livro ridículo, que livro de mulherzinha, que livro que não vai acrescentar nada na sua vida. Esse é o ponto que eu ia trazer. As pessoas têm essa reação justamente porque é uma escrita
pro público feminino. Lógico, qualquer um pode ler isso, assim como a Ana Lu trouxe. Os namorados das amigas dela começaram a ler pra poder ter conhecimento de mundo. A gente pode, inclusive, trazê-los em um episódio. Se alguém assistir isso, mas se alguém, além das nossas amigas assistirem isso, a gente pode trazer os namorados. Mas o público-alvo é o público feminino, ou pelo menos o público que tem interesse em assuntos femininos. Por isso que é tido como algo inferior. Mas você acha que nenhum homem poderia se beneficiar dessa leitura? Não, eu acho que sim, até porque... Ui, quase que eu cometi um acidente aqui. Até porque você falou que tem conhecidos que se beneficiaram. Mas o que eu tô dizendo é que é uma escrita que talvez até por uma questão de construção social, só que é um tópico muito complexo, é pensada para o público feminino, ou que tem interesses em coisas que são vistas como femininas, que nem romance, comédia romântica, coisas fofinhas na capa, porque um homem não é socializado para entender que tá tudo bem ele ler um livro que tem uma capa fofa, tá tudo bem. O que mais me dói é ver pessoas, mulheres, olhando e desfazendo do livro. Sendo que, por exemplo, por que eu vou perder tempo com isso se eu deveria estar lendo um clássico? Novamente, eu amo clássicos. Ela lê Tolstói, gente. Gente, Tolstói é maravilhoso. Mas o ponto é, porque, ok, vamos pegar Tolstói. Por que você virou e falou, nossa, a Ana lê Tolstói, mas ninguém vira e fala, nossa, a Ana lê Ali Hazelwood? Qual que é a diferença? Sim, Tolstói, ele traz muitas críticas sociais do tempo, críticas financeiras, ok, mas por que a gente revira o olho quando fala de Ali Hazelwood e outras autoras do universo romântico também, mas estamos trabalhando a Ali porque foi a autora que a Anaísa leu. E Tolstói não. Por que as pessoas têm orgulho de bater no peito e falar eu li Dostoiévski, mas tem vergonha de falar que leu, sei lá, A Cotar, Trono de Vidro? Tudo agrega, tudo constrói. Eu acho que assim, as artes no geral, e isso é uma arte, literatura é uma arte, elas têm o propósito de deixar a vida mais leve. É claro que em alguns casos você vai usar a arte pra fazer uma crítica e mudar alguma coisa na sociedade que precisa ser mudada, ela tem esse poder, mas eu acho que a arte só tem esse poder porque a gente se permite, na verdade ela só tem esse poder quando a gente se permite ser impactado por ela. E eu acho que por isso que ela existe, ela tem que impactar, ela tem que deixar o seu dia mais feliz, ou o seu dia mais leve, ou ela tem que ter, sim, a capacidade de te impactar a ponto de você fazer uma mudança. Por que você não pode considerar que um livro de comédia romântica vai te fazer querer fazer uma mudança na sua vida, mas Tolstói sim? Os dois podem fazer você querer ter essa mudança. E eu acho que é aí que tá o ponto. Não julgar nenhuma das duas literaturas. O ponto é não julgar. E eu entendo quem fala, mas você tá comparando a escrita de Tolstói com a da Ali. Não é essa comparando, inclusive. A questão. Porque assim, todo mundo tem que começar lendo. Eu acho que inclusive as pessoas desfazem muito de literaturas não clássicas, mas como é que a gente vai ter a bagagem necessária enquanto leitor para ler algo profundo como o Tolstói se a gente não lê coisas mais leves ao longo do tempo, entendeu? Eu acho que é uma introdução importante e eu acho que também é uma forma leve de tratar assuntos pesados, que nem aqui em Depend, que em português é No Fundo é Amor. Ela fala muito sobre saúde mental dentro do esporte, e isso é algo assim muito difícil de se discutir abertamente hoje em dia, mas dentro de um livro com foco no hot, etc., ela conseguiu trazer essa discussão. Então eu acho super válido isso que você falou. E eu acho que assim, não é uma questão de você comparar também o tipo de escrita, mas o quanto o que a gente considera clássico impactou literaturas atuais. A quantidade de livros que foram inspirados e que não existiriam hoje se a Jane Austen não tivesse escrito Orgulho e Preconceito. Por que Orgulho e Preconceito é considerado um clássico e ninguém revira o olho quando você fala que você leu Orgulho e Preconceito? No passado reviravam. Exatamente. Então você entende que teve uma mudança tanto nos próprios leitores que pararam de ter essa vergonha, quanto na sociedade como um todo. Então, por exemplo, eu vejo muito, inclusive tem várias fanarts de A Hipótese do Amor
colocando eles como se eles fossem a Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. Porque tem muitas similaridades. Então é isso, às vezes você fala assim, eu quero ser uma leitora ou um leitor e eu preciso começar pelos clássicos. Tem gente que não começa nunca porque fala vai ser muito difícil de ler. Alguns são maçantes. Eu terminei Os Irmãos Karamazov esse mês e os russos estavam derretendo meu cérebro. Mas tá tudo bem, o importante é você não desistir e você entender também que tá tudo bem se você não gostar. Você não é obrigado a gostar. Você não é obrigado a gostar de Ali Hazelwood, mas o ponto é, por que você vai julgar alguém que gosta? Por que a gente vai julgar alguém que gosta de Crepúsculo? Digo como uma pessoa que não gosta. Já fui obcecada quando eu era adolescente, mas hoje não faz sentido pra mim. Por que eu vou criticar se a Anaísa ainda usa uma camiseta de Team Edward? Sarah Jacob? Não, então, isso também é uma longa discussão. Depois a gente faz um outro vídeo. Bom, o ponto é, não tem um mérito menor por ser, entre aspas, literatura de mulherzinha. Não tem um mérito maior por ser, entre aspas, clássico. Já li livros clássicos que não fizeram absolutamente nada pra minha alegria, saúde mental, não agregaram nada na minha vida. Eles só me fazem ter a capacidade de virar e falar, eu li tal livro. Mas já li livros de literatura blasé, não clássica, né, mas clássicos contemporânea. Clichês. Já li muitos clássicos clichês que me impactaram muito e que mudaram a forma como eu vejo várias coisas. Então, Ali Hazelwood teve essa capacidade, fez essa viradinha de chave na minha cabeça. Um livro que você não leu, acho que você leu através de mim, é A Vida Invisível de Addie LaRue. Sim. Este livro, eu tenho uma tatuagem por causa desse livro, ele me salvou, assim, ele salvou a minha vida. Eu li ele numa época que, assim, ele me encontrou. E por que eu vou falar mal de um livro que tem cenas, assim, bem mais suaves do que o Não é, no fundo é amor, mas que tem sim, e que pode ser considerado uma fantasia. Por que a gente critica também livros de fantasia? Gente, você em 2025 tá dando conta de viver na realidade? Porque eu não tô, não. Tava conversando também com um amigo essa semana, ele falou assim, não, eu parei de ler um pouco clássicos, e ele é jornalista, clássico e biografia, e tô lendo, ele escuta, né? Tô no audiobook de Trono de Vidro. Maravilhoso! Ninguém tá aguentando mais a realidade. Você precisa você não pode se alienar, mas também equilíbrio. Eu acho que o ponto é equilíbrio. E nunca julgar. Isso está começando a ser refletido até em outras produções no mundo artístico, eu digo principalmente no cinema. Antes a gente via muito filmes que retratavam a realidade, ou que pelo menos tinham esse teor melancólico, pesado. Hoje a gente começa a ver algumas produções que vêm pra divertir a gente mesmo. Tipo, Sonic virou uma franquia gigante. O próprio Superman novo, quem já assistiu sabe que é um filme que fala muito mais sobre esperança e sobre não deixar a realidade cruel do mundo tomar conta de você. Então eu realmente não acho que a gente tem que ser chato e achar que somente clássicos e livros que vão te fazer pensar, refletir. Ai, desculpa, gente, o café. Refletir sobre a sociedade vai tornar você um leitor digno. Porque é livro, gente. Toda literatura é digna. Sim. Porque, assim, outra coisa que eu gosto muito nos livros da área, a gente tava encerrando, mas talvez você reedita esse podcast pra, tipo, essa parte estar na frente. Não, mas eu também tenho outro tópico que eu quero trazer, eu não quero encerrar agora. Não. Mas o ponto é que eu gosto muito da forma como ela escreve, faz com que eu sinta que esses personagens poderiam facilmente ser meu grupo de amigos. Eu até já comentei isso com você. Sim. Eu tenho um grupo que chama o fã-clube do Adam Carson. E a gente não discute só Ali Hazelwood, mas a gente tem o amor muito grande pelos livros. E às vezes eu vejo conversas nossas no grupo e eu falo, cara, isso tá muito Ali Hazelwood. Tipo, a gente poderia. Então, a forma como ela menciona de Taylor Swift até, assim, hobbies variados. Não só hobbies que são categorizados como coisas de mulheres. Mas ela fala de, tipo, eu sou super fã dessa banda de rock, eu sou super fã de Taylor Swift. Teve uma cena do livro que você leu, que ela fala assim, duas amigas conversando, e ela fala assim, eu te amo muito, eu iria pros confins de Mordor com você, mas eu não vou fazer tal coisa.
E foi muito engraçado, porque essa foi uma declaração que eu fiz pra uma amiga minha antes da gente ler esse livro. Então, quando a gente leu, a gente tirou foto, assim, da página e mandou uma pra outra. Então, eu gosto muito disso. Faz você sentir que você quer ser amiga da Ali Hazelwood, você quer ser amiga dos personagens que não existem, e aí você fica um pouco órfão da vida. Então, eu acho que também tem isso, sabe? Não é só a questão do romance, é a questão das amizades e de como algumas amizades te salvam na vida. E é muito isso. Então tem esse ponto também. Você quer? Eu quero trazer alguns pontos. Primeiro, você comentou que a hipótese do amor tem só um capítulo hot, Sim, que é o mais famoso e tal. na internet. Ele, Tá, prossiga. esse foi o primeiro livro a ser lançado? Foi. Foi. Esse livro, inclusive, ele saiu de uma fanfic que era uma fanfic Reylo. Ah, tipo, eles eram realmente... Era o Kylo Ren e a Rey. É. Então, ela precisou... Outra edição que você vai ter que fazer. A capa dessa fanfic era exatamente essa cena, só que com eles de Jedi e de Sith. Então, assim, a Arya, ela manteve a capa, o desenho, só que eles estão de jaleco, porque é no ambiente em Stanford que se passa. Então assim, realmente era fanfic raiz. Ela não tem vergonha de admitir isso. Não mais, já tive. Por que eu tinha vergonha? Entende? Hoje eu panfleto tanto esse livro que eu devia ganhar comissão. Honestamente. Mas o que eu ia perguntar é, depois que esse livro fez sucesso e as pessoas falam muito da cena hot, você sente que os outros lançamentos da Ali começaram a priorizar as cenas hot? Não. Não. E agora, em ordem de lançamento, eu não vou saber te falar, mas esse A Razão do Amor foi o segundo livro dela que eu li, que por muito tempo foi o meu segundo favorito. Ele tem acho que 2 cenas, e não são tão... Nada vai ser tão quanto o que você leu, Não inclusive, é, tá? talvez esse que tenha me passado uma impressão muito assim, mas a própria Ali no começo faz um disclaimer falando, ai gente, então, esse é um livro diferente dos outros. Ela e tal. escreveu esse disclaimerzinho neste, e no que na minha opinião é o pior, que é o Não é Amor. O Não é Amor, inclusive, ele não tem história, tá? Ele é basicamente só pegação, e ele tem um follow-up, que é... Ai, usando o termo de marketing. Ai, saco. Ele tem um amor problemático de verão. Ele não é a história... Não é a continuação do Não é Amor, mas ele é a história da irmã do protagonista. Legal. Então, ela tá indo pro casamento deles. E aí, o que eu achei interessante é que este livro me fez não ter tanto ranço desse casal. Porque eu vi eles conversando, de fato. Eu, inclusive, mandei no grupinho da fã-clube do Adam Carlson. Eu falei, gente, eles falam. Eles sabem criar frases inteligentes um com o outro. Se eu tivesse lido só esse livro e não esse, eu teria falado, nossa, que vontade de ver uma história do Eli e da Rue. Mas eu li esse primeiro. Inclusive, eu li pela primeira vez, e aí eu falei, vou ter que reler esse, porque eu não lembrava de várias coisas. E aí eu descobri que não é que eu não lembrava. Não tinha mesmo. Não tinha. Não tinha. Esse aqui ela deixa muito claro no disclaimerzinho que é um livro que ela... Que assim, tem muitos gatilhos, tem gatilhos relacionados à alimentação, enfim. Mas é isso. E o A Noiva tem um disclaimer também, mas é basicamente um disclaimer dela falando, galera, agora que eu já tô rica, eu quero escrever algo que facilmente teria sido uma fanfic minha sobre Crepúsculo. E esse é o disclaimer dela, entendeu? E tá tudo bem. Sim. Tem gente, conheço pessoas que falam que esse é o favorito da Ali Hazelwood. Ok. Se for tudo bem. Se for tudo bem. A única coisa que eu gostei desse livro, inclusive, talvez você goste, é que ela conseguiu trazer o universo de humanos, vampiros e lobisomens dentro do contexto da ciência. Então tem uma explicação de por que Isso é legal. Isso eu achei interessante. Inclusive não são lobisomens, eles chamam licanos. Eu não sabia que isso era uma coisa. Ah, tá. Porque todo o meu conhecimento de lobisomens e... É limitado a Crepúsculo. É limitado a Crepúsculo. Então eu achei isso interessante. Então até nisso aqui ela traz ciência. A Misery, que é a vampira, ela é da TI.
Nossa, tipo, uma vampira da ela é TI. uma vampira TI, entendeu? E aí tem um momento em que ela precisa hackear uns negócios pra achar uma galera. E eu falei, tipo, é isso aí. Então, ok. Me trouxe mais conhecimento sobre vampiros e licanos, que eu não tinha nenhum. E aí agora eu queria entrar em outro tópico. Porque, de novo, não li Ali Hazelwood, mas eu pesquisei, eu fiz a minha tarefa de casa. Eu fui ler resenhas e opiniões. E aí eu vi o pessoal falando que acha os protagonistas muito parecidos. Ah, sim. Que são muito repetitivos e tal. E que é sempre um homem, guarda-roupa. Não é guarda-roupa. Não, você tá ofendendo o fandom agora. Ah. Não tô te julgando, mas você tá ofendendo. É geladeira Electrolux. Por favor, me respeita. Mas Inox, ainda por cima, que é a mais com chique. 2 portas, inverter. Inverter, é. Então, falam que todos os protagonistas são assim. E eu queria saber a sua opinião sobre os riscos que essa idealização pode trazer. Ou se não existem riscos. Não, eu acho que depende da cabeça de quem tá lendo. Uhum. Então, por exemplo, eu não vou... Isso, inclusive, foi uma pergunta que um dos meus amigos me fez. O que leu. Você sabe quem você é. Mas o ponto durante muito tempo eu li Ali Hazelwood imaginando uma única pessoa, que é o Adam Driver, que eu amo, com todo respeito à esposa dele. Mas o ponto como esses foram os primeiros livros a serem lançados, dá pra ver que são muito parecidos. Eu achava que a pessoa, que era a mesma pessoa, e tá tudo bem. Mas ela, não é que ela só escreve o mesmo tipo de cara. Isso aqui é uma pessoa de 21 ou 18 anos, esse menino aqui. Então já saiu do padrão. O protagonista desse livro é um cara bem mais velho. Tipo, ele tem 38 anos, ela tem 23. Me deu a liberdade de pensar que era o Pedro Pascal. Apesar de ele ter esse 60, mas enfim. Eu acho que ele tem 60. Não tenho certeza, posso estar com a informação errada. Mas o ponto todos eles são altos, porque existe realmente uma questão dentro das mulheres de preferirem homens altos, você talvez seja a exceção. Não, porque, mas porque quase todas as mulheres que eu conheço, elas falam, ele tem que ser um pouquinho mais alto que eu. E então, eu quero falar, eu também apelo. penso isso. Não sejamos hipócritas aqui, entendeu? Eu também penso isso, mas é porque há um exagero muito grande nos livros no nível que me assusta. Tipo assim, a menina bate no umbigo do cara, eu acho isso até bizarro. Não, mas aí você lê um livro que o cara era atleta também, né, Anaísa? Me ajuda. Esse aqui, ele... Talvez tenha dificultado o fato de que, sei lá, eu lia pensando no Michael Phelps ou no César Cielo, é um pouco estranho, Eu nem sei quem são essas pessoas. Quer dizer, eu tenho uma breve noção de quem é Michael Phelps, mas o resto, nada pra mim. Mas o ponto isso é uma pergunta válida sobre a padronização. Tenho amigas que falaram, nossa, mais do mesmo, Ali Hazelwood. Esse aqui, inclusive, foge muito. Esse foge muito, porque são muito jovens. Jovens. Mas o ponto é que quando você lê com calma, você vê que tem alguns que são realmente gigantescos e super fortes. E geladeira, é o caso desse, porque ele é atleta, né? Me ajuda, por favor. Esse aqui, ele não é descrito como um cara super sarado. Ele é tipo assim, ele é forte, tipo, dá pra ver que ele se cuida. Então, nem em todos os casos, elas são minúsculas. Inclusive, esse daqui, ela é da altura dele, é um pouquinho maior que ele. Nesse? Tem algum dos livros que agora eu não vou me lembrar qual, que ela fala assim, e eu saí com um cara que ele não tava se sentindo intimidado pelo fato de eu estar de salto e ser mais alto do que ele. Então, rola uma padronização, mas não tão excessiva. Aí, sobre a questão da idealização. Nossa, meu cérebro já tá... A cafeína bateu. Tô me sentindo cafeinada. Mas o ponto eu acho que isso pode acontecer com qualquer literatura. Eu acho que tem alguém que pode, e conheço pessoas que leem Jane Austen e falam, não vou aceitar nada menos do que o Sr. Darcy. E, ok, eu acho que é importante você ter um repertório que te dê insights do que você quer pra sua vida, mas eu não vou namorar ou ter nenhum relacionamento romântico se não aparecer um Darcy na minha frente. Assim como os homens também não podem falar, tipo, se não for uma Elizabeth Bennet, eu não quero. Pode acontecer, mas eu acho que isso vai muito mais da pessoa. Eu sei que eu não vou encontrar esse cara, mas tem algumas características, e principalmente a forma como
eles lidam com os problemas entre eles, que eu falo, não, eu quero uma pessoa desse jeito. Eu quero uma pessoa que escute, eu quero uma pessoa que viaje, viu uma coisa, lembrou de mim e decidiu falar que lembrou de mim, não tenho vergonha. Emocionalmente acessível, sabe? Eu acho que o que mais pega nos livros da Alia é porque todos os personagens, pelo menos para as protagonistas, eles são emocionalmente acessíveis. Sim, isso é verdade. Então, eu acho que é isso. E também estava falando uma vez com um amigo sobre isso. Então, não é que eu quero exatamente a mesma pessoa, mas tem uma hora que ela briga com ele e fala, você tá sendo babaca com todo mundo. E aí ele fala, eles brigam lá, tipo, tem uma discussãozinha, mas aí depois ele volta e fala, realmente, eu não precisava ter sido tão duro com aquela pessoa, não precisava ter falado de um jeito babaca. E vice-versa, entendeu? Então, o que eu gosto nesses livros, eu acho que é o que dá uma oportunidade para casais no geral, é você ter esse feedback. Por exemplo, você tá vendo como eles lidaram com essa situação? A gente também pode lidar com essa situação. Então não sei se respondeu. Mas rola uma leve padronização, eu acho que é porque precisa vender, né, gente? Apesar de que eu, honestamente, não colocaria Ali Hazelwood numa categoria de livros hot. Ah, sim, sim. Não colocaria. São livros com hot. Eu acho que eu não nunca na vida hot. li um livro. Sabe aqueles livros que, assim, não tô julgando, mas aqueles livros de banca, na época que banca existia, que se chamava, tipo assim, Sabrina. E aí era um cara sem camisa em cima de um cavalo. Você nunca viu essas capas? Não. Eu já vi essas capas. Mas, assim, aquilo lá eu acho que era um pouquinho mais... Imagino que era um pouco mais hot. Eu não coloco Ali Hazelwood na categoria de livros hot. Porque eu acho que cai dentro daquilo que você falou. Não são livros hot com um pretexto. São livros com um pretexto e dentro deles tem a hot. vida, né? Que é a vida, exatamente. E é isso, gente. Eu não tenho mais nenhum questionamento a fazer sobre o universo da Alia. Acho que a minha introdução foi uma introdução bem deep. Não, mas assim, você tá um pouco diferente das mensagens, porque eu recebi algumas mensagens enquanto você tava lendo que você ficava assim, meu Deus, eu me identifiquei demais. Então, o jeito que você tá falando dá a entender que, tipo assim, meu Deus, eu li esse livro. E não é o ponto. Não, você tirou alguma coisa do livro. Não, tirei. Por isso que eu concordo com o que você falou. Aquela questão toda da literatura que agrega, assim, mesmo que seja um livro tido como é hot, é coisa de romance, então não vai agregar nada. Agregou. Teve muitos pontos, assim, do emocional dos personagens, do psicológico, que eu me identifiquei. Eu até elogiei a escrita da psique dos personagens que a Ali tem. Eu achei isso muito legal. Me frustrou o fato dela preferir, nesse livro, adentrar mais a questão do hot do que aprofundar a psique. Mas porque esse daí tem cenas com a psicóloga. Esse livro eu levei pra terapia. A cena dela com a psicóloga, a hora que ela consegue finalmente olhar pro trauma dela, eu levei aquilo pra terapia. E aí a Renata falou, nossa, que você tá falando de um jeito tão eloquente. Aí é de um livro. Não, eu acho interessante que o acesso a esse trauma dela não veio diretamente durante a sessão, né? Ela vivendo, convivendo com outras pessoas, que é a vida, desculpa. E aí, convivendo com as outras pessoas, ela teve contato com esse trauma e pôde levar pra terapia. Então, assim, tem lições pra serem tiradas. Sabe outro livro que pode cair nessa categoria também, não necessariamente de conter hot, porque ele não contém, mas de, livro de menininha, romancezinho, envolve fantasia, que literatura menor. É um livro que você ama. Assistente do Vilão. Assistente do Vilão é muito legal. Assistente do Vilão facilmente poderia ser uma fanfic Raylo. Não, para de enfiar Raylo. Não tô Gente, ela me deu no ano passado um livro, aquele do vampiro, Morando com o Vampiro. Mas eu não sabia na época, eu só te dei porque era de vampiro. Eu comecei a ler esse livro e aí ela tava descrevendo o cara lá. E eu não conseguia. Mas o cara é o Adam Driver? Então, eu não conseguia encontrar uma feição pra aquela descrição. Eu ficava, gente, mas tava um Frankenstein assim na minha cabeça. Aí eu até printei isso. Ontem eu tava vendo
um reel sobre a Ali Hazelwood e apareceu assim, ó, livros que são inspirados Eu no Adam amo esse Driver. Reels, foi da Intrínseca. Gente, E aí- Intrínseca, me contrata. E aí apareceu morando com um vampiro. E aí tudo fez sentido. Gente, não é nada contra, assim, o ator, não é nada contra a pessoa, até porque eu não conheço, não sei nada sobre ele. Mas eu não suporto a cara dele. E agora eu não consigo ler o livro porque eu sei que é sobre o Adam A Driver. gente vai encerrar esse episódio agora, a gente vai trocar de roupa e a gente vai gravar um outro sobre Star Wars. Porque você não... Calma, eu preciso reformular minha cabeça. Você não sentiu nada quando, spoiler, o Ben pega a Rey nos braços e ela tá morta. Você não sentiu nada com a carinha dele de desespero total, porque assim, ele não sentiu o outro lado da força. Eu adoro esse conceito dele não ter sentido o outro lado da força e tudo mais, mas é pelo conceito, não é pelo personagem, não é pelo ator. Eu acho que talvez se eu conhecesse o Adam Driver como pessoa, talvez eu não fosse ser tão... Eu amo o conceito do Adam, eu amo os papéis que ele interpretou. E porque na minha cabeça ele interpretou a hipótese do Robert. Mas, desculpa, eu não sabia que era Não, isso aí é um complô, Eu não sabia. Agora, realmente, tem toda uma categoria. categoria de livros, inclusive no meu quarto, na minha biblioteca pessoal, tem uma seção, a seção da gente tirou todos esses livros, é a seção Reylo. Por isso que os meus funkos estão lá, inclusive. Livros inspirados na dinâmica entre Rey e Ben Solo. Tem muitos. E eu gosto de todos. Mentira. Não, eu gosto de todos. Que eu já li. Pode ser que um dia eu leia um que seja ruim. Não sei se eu gostaria do Morando com Vampiro. Te desafio a me indicar, não precisa ser agora. E vocês também aí. A me indicar um livro de romance atual, estilo Ali Hazelwood ou a Aprendiz do Vilão, a Nicole Assistente. Assistente do Uma Vilão. queridíssima, inclusive. Que não seja inspirado no Adam Driver. Agora, Assistente não você vale, sabe- que esse eu já li. Você sai daqui com um livro. Qual? Você quer romantasia ou você quer vida real mesmo? Não, vida real. Tá. Tá? Eu tenho já. Tá bom, então, vamos ver. Você vai sair daqui com um livro. Você me devolve um dia? Não, assim, eu tenho muito livro pra ler, eu não vou pegar ele agora, mas só me indica, só me Tá. fala o título. Tá. Tem um livro muito bom, que é da mesma autora de A Quarta Asa, só que não é romantasia, é vida real. Que agora eu só não tô lembrando. Tudo que deixamos inacabados. Foi um livro que no final, tipo, eu achei que ia ser um romancezinho clichê, mas o plotzinho que ele deu no final, eu Mudou fiquei tudo. muito... Não, tinha muito tempo que eu não li um livro de romance que tinha um plot tão bom. E é vida real. Tipo, Segunda Guerra Mundial. São gerações de uma mesma família. Então, como pessoas da Segunda Guerra Mundial impactaram pessoas hoje. Tipo, a neta da... É muito bom. Eu gosto desse conceito, eu gosto. É muito bom. São conceitos que me interessam mais do que as questões que a Ali traz. Então talvez seja por isso que eu não me encantei tanto pela escrita dela também. É porque sabe? tem hora que a gente não quer ler sobre guerra, entendeu? A gente tá É, aí tem na isso iminência também, de mais tem uma. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Ali Hazelwood é necessário no mundo. Porque a gente precisa de um momento pra... Vou te sair do foco Ali Hazelwood, mas a gente precisa de um momento pra ler um livro onde tem um sapo mágico que carrega plaquinhas. Eu ia falar isso. Daí, Tipo, Assistente daí do- se eu quiser fugir da guerra, eu vou assistir Assistente do Vilão. Assistir não, ler. Que tem meio um pouco de guerra também. Então, mas... às vezes, você só quer ver pessoas comuns lutando no ambiente de trabalho e se apaixonando no processo. É É isso, entendeu? Ali isso. Hazelwood. Ela tem um ponto, realmente. Obrigada, eu sempre tenho um ponto. Então, o próximo episódio vai ser sobre o quê? Vai ser o episódio do seu hobby de pai ou vai ser Star Wars? Pode ser Star Wars. Tá. Você tá pronta pra isso? Eu acho que eu esperei minha vida inteira pra ter um lugar de fala só sobre isso. Tá bom. Tá. É Ok. isso então, gente. Então é isso. Muito obrigada. Se você Esse foi o nosso esteve aqui. episódio piloto, um pouco caótico talvez, Mas mas... a gente é caótica. A vida é caótica. Caótico como a vida. É, Esse vai ser o nosso slogan. nossa! Caótico como a vida. Não, o nosso slogan não é aqui você não é julgado. Sim. É. Inclusive, nos comentários, pode deixar qual que é o seu hobby que às vezes recebe um pouco de julgamento, a gente não vai julgar e pode ser que a gente até faça um episódio sobre ele ou te convide pra participar de um episódio com a gente. Estamos abertos, esse sofá cabe mais gente. E a gente sempre tem café. Não, sim, você vai patrocinar o café. O João Cafés vai patrocinar a gente. João Cafés João Cafés patrocina patrocina a gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Beijo.